de João, Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Esse texto tão conhecido nosso e que nos traz, nesta noite, uma reflexão muito especial para nós. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 3. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Eu vou ler de novo esse verso de número 6. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco tempo depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente, você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar da adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O Pai procura pessoas que o adoram desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou, por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo.
Amém? Esse texto a gente conhece sabendo que há uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Esses dois grupos de pessoas, morando mesmo dentro do território geográfico, eles não se dão bem. Essa história começa de divergência quando o reino de Salomão é dividido, quando ele falece, Roboão toma um comportamento equivocado, e ali o rei Honre, tempos depois, na cidade de Samaria, estabelece a cidade de Samaria como sendo a capital de adoração ao Senhor nas tribos do norte. Antes, num tempo que era unificado, agora Israel se divide. Tempo do cativeiro babilônico. Esse povo é levado para a Babilônia e são tomados lá por cativos. Passa-se o tempo e os assírios lhe devolvem alguns não judeus, colocam alguns gentios para morar na terra que pertencia aos judeus. Na saída, um grupo pequeno de judeus ainda ficou à terra, muito pouco. E agora, quando os assírios trazem de volta, permitem a povoação, eles trazem os gentios, e com isso o povo se junta, e ao invés de ser um povo puro na questão dos judeus, eles se misturam. O sangue já não é mais 100% hebreu, é gente gentia que acabou contraindo família e daí se tornou um povo misto. O cativeiro acaba, e quando o cativeiro acaba, o povo volta para suas terras, e quando eles voltam tem um grande problema. O problema é que uma turma entende que lá em Samaria é o local, e é uma turma de gente que não é 100% judeu. Já os judeus dizem, de jeito nenhum, o local da adoração é aqui em Jerusalém, como de fato era o templo até então na cidade de Jerusalém. Daí a grande discussão entre os judeus e os samaritanos. Uns alegam, os samaritanos dizendo, é aqui, porque nós somos ensinados aqui, que é aqui que se adora no Monte Gerizim, e vocês ficam dizendo que é só em Jerusalém. Então esses dois povos, que é o mesmo povo, eles não conseguem falar a mesma língua, são praticamente irmãos. A vida tomou alguns caminhos e os cismas, os rachas continuaram existindo. O tempo passou, chegamos à época de Jesus, muitos anos depois, e depois de muitos anos ainda continua essa rivalidade. Judeus não se comunicam com os samaritanos, não são amigos, não são solícitos, e os samaritanos se sentem inferiores, porque os judeus tinham até um sentimento de rancor, de ódio por esses samaritanos. Daí que muitos evitavam até de passar pela região de Samaria, por ter uma repulsa por toda essa história que tem por trás disso aí. E nós vemos que nem sempre os que pregavam uma coisa viviam 100% isso. Você vai encontrar aqui no próprio texto que Jesus não está nem um pouco preocupado com as regras humanas, com os conceitos humanos. Quando Jesus chega naquele povoado, e há um propósito disso, o texto diz que os discípulos foram arrumar comida, comprar comida. Foram comprar comida aonde? Na região de Samaria. Ora, para um judeu pegar alimento das mãos de um samaritano já era considerado algo indecoroso. Mas isso é coisa dos homens, isso não é coisa de Deus. Mas o texto nos traz aqui algo que eu estava meditando nessa manhã, sobre Jesus está saindo da região da Judéia, porque está tendo uma disputa de discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Um camarada levanta uma questão, dizendo, os discípulos a quem o Senhor diz que ele é o Messias, estão batizando mais do que o Senhor.
E, na verdade, Jesus nem batizava. Quem batizava eram os discípulos de Jesus, enquanto João tinha os seus discípulos e batizava. E aí João dá aquela resposta célebre, né? Convém que ele cresça e etc. Pois bem, Jesus sai dessa região e vai para a região aqui, ele vai para um outro lado, mas ele não evita passar por Samaria, um lugar que muita gente não passaria, mas Jesus vai passar. Lembrando que as missões de Jesus não são feitas a cavalo, nem de carruagem, são feitas a pé. E o texto diz que Jesus teve que passar por Samaria. Mas na verdade ele poderia ter passado, desviado por outro lugar, mas ele optou por passar ali por Samaria. Óbvio que a gente percebe que tinha um propósito divino no que vai acontecer ali. Depois desta pregação de Jesus para os samaritanos, os 12, ainda 12, eles não vão olhar mais para os samaritanos com o olhar que eles olhavam antes. Porque se o mestre lhes deu uma lição, e que lição, quem são eles agora para trazer como impuros, ou que o evangelho também não fosse para aqueles de Samaria? O fato é que Jesus tem uma estratégia, um porquê ele vai passar ali. Aquela cidade não é convertida, aquela cidade não ouviu a mensagem de Jesus, eles não tiveram a chance de ouvir a pregação de Jesus. Lembre-se, é Samaria, judeu não entra ali, e Jesus tem uma oportunidade, Jesus tem uma chance, Jesus tem um momento para fazer a palavra chegar até ali. Eu acho esse texto maravilhoso, porque vai dizer que ele teve que passar. E no verso 5, ali em Samaria, o texto diz: e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se. Aqui nós estamos falando do Jesus, o verbo vivo, humanizado. Jesus aqui, na forma de um ser humano, como era, o texto diz que ele andou, e andou até chegar a Samaria, e ele se cansou, fisicamente. A caminhada era longa, não era caminhada corrida, era uma caminhada exaustiva. E aí a gente olha para o texto e vê que está Jesus e os discípulos. E o texto diz que perto do meio-dia, Jesus, cansado fisicamente, cansado de tanto andar, de fazer a obra, quando ele sai da outra região e vai para a região de Samaria, ele andou bastante e se cansou fisicamente. E é aí que ele se senta próximo, ali no poço, e os discípulos, todos eles, deixam Jesus ali e vão buscar alimento para que eles possam refazer as suas forças físicas. E é interessante que esse é meio-dia, irmãos. O sol do meio-dia no verão já nos castiga. O sol do meio-dia naquela região do Oriente é mais forte ainda. E Jesus está cansado, não espiritualmente, mas Jesus físico, a humanidade, como eu e você, que depois de uma caminhada por 2, 3, 4 horas, a pé, normal sentir o peso de uma caminhada. Lembrando que o sol é um sol escaldante. E o Jesus, o Filho de Deus, aqui do texto da Bíblia, ele que veio ao mundo numa forma de padecer como homem, sendo Cristo pelos nossos pecados, o texto faz uma referência muito importante, diz que ele teve cansaço depois de caminhar. Lembrando que Jesus não está só fazendo aquela caminhada. Jesus vem vivendo, principalmente esses anos, os 3 anos que ele vai exercer o seu ministério, dos 30 aos 33, Jesus se desgasta fisicamente. Você vai encontrar
textos na Bíblia que vai dizer que Jesus chorou, que Jesus se alimentou, que Jesus cansou, que Jesus teve alegria de estar com um amigo, como é o caso de Lázaro. É o Jesus humano, que sendo humano, não perdeu a missão, não perdeu o foco, ele não perdeu a essência de quem ele é. Agora ele está dentro da nossa história. É meio-dia, o suor com certeza escorria pela face. Ele está com sede. Ele também está com fome e cansado de tanto caminhar. E ele se senta junto àquele poço. O texto não diz se ele determinou que os 12 fossem juntos, mas diz o texto que os discípulos o deixaram ali e foram buscar alimentos para que eles pudessem refazer as suas forças. E Jesus está sentado, sozinho naquele poço. É o poço que Jacó, há muito tempo atrás, estabeleceu. E esse poço está na região de Samaria, exatamente por onde Jesus vai estar ali sentado, e vai acontecer coisas extraordinárias. Os discípulos se afastam e Jesus está sentado. O texto diz que pouco tempo, dentro desse horário de meio-dia e pouco, quando os discípulos já não são mais observados por Jesus, nem eles observam Jesus, tomaram um caminho. Jesus não é surpreendido, mas surge uma mulher, que aqui não tem nome, mas ela tem adjetivo. Todos nós sabemos que ela é uma mulher pecadora, que ela é uma mulher que não traz muito conforto pelo seu estilo de vida para outras pessoas. Está sentado junto ao poço, sem uma corda, sem um balde, sem um jarro, sem um cântaro. O homem que pode mudar a vida dela, ela ainda não sabe. Este Jesus que está cansado, marque bem isso, Jesus está cansado fisicamente. Isso aqui não é uma simbologia, é físico. O físico de Jesus estava debilitado, estava necessitando de recompor as forças, sentar-se um pouco. E quando Jesus está recompondo ali as suas forças, até que chegasse o alimento, surge essa figura desta mulher. O detalhe é que buscar água no Oriente, na época de Jesus principalmente, não era trabalho de homem, era trabalho de mulher. Eram elas que buscavam as águas ou a água para levar para os animais, e os homens cuidavam de outras coisas. Só que elas não iam buscar água no meio-dia, na hora sexta, considerando o primeiro horário, dentro do horário romano que eles viviam, que considerava 6 horas da manhã. O horário de se buscar água era antes do sol esquentar. Ninguém vai buscar água no sol quente, porque vai se cansar mais. Então as mulheres de Samaria, daquela região de Sicar, elas vão buscar água logo cedo ou no fim da tarde, quando o sol já se punha. Então elas iam conversando, elas iam trocando ideias, mas o texto diz que uma mulher, esta aqui, ela não vai às 6 da manhã, 7, 8, 9, e também não vai no final da tarde, porque ela é uma mulher diferente. As outras mulheres não se dão com ela, ela não tem boa aceitação. Qual é o horário que essa mulher poderia buscar água para lavar a roupa, fazer comida, cuidar das coisas do lar? Ela não pode ir cedo e também não pode ir à tarde, porque ela era hostilizada. Lá vem a adúltera, lá vem a estraga a família, lá vem, imagine os adjetivos que davam para aquela mulher. Então ela parece que ela cansou de ser hostilizada. Talvez por muitos anos, por muito tempo, pelo próprio estilo de vida dela, as pessoas não suportavam andar com ela junto e não aceitavam ela estar junto ao poço para tirar água. Afinal de contas,
a gente sempre tem um princípio na nossa cabeça, errado, mas tem, que nós somos melhores que os outros, que nós somos melhor do que aquele que bebe, do que aquele que usa entorpecente, do que aquele que se prostitui, ou do que aquele que é adúltero. Não que o pecado seja algo valorizado, porque existe pecado que é visível. O dessa mulher é visível. Ela ostenta uma relação de pecado, é público. Jesus tenta um primeiro contato com ela e a conversa não anda. Ela tenta desfigurar a conversa partindo para a religião, até que Jesus fala: eu preciso fazer ela confessar o pecado dela. Então esta mulher, ela tem uma marca na vida dela, e ela deve ter passado por muitas questões, por muitas situações, de quando ela passa alguém se afasta, de quando ela chega as pessoas saem, de quando ela se senta alguém levanta. Então ela prefere andar no sol quente, ela prefere se desgastar solitária, do que continuar sendo ofendida, continuar sendo ridicularizada. E é por isso que o texto diz que aproximadamente tempo depois, não sabemos quanto tempo, mas o texto diz que meio-dia, é a hora sexta em que Jesus sentou-se ali. Pouco tempo depois, ou seja, entre meio-dia e 1h, lá vem ela, na certeza de que ninguém estará lá na beira do poço. Será mais um dia que ela vai pegar água, e ninguém, mais uma vez, vai falar com ela, que ninguém vai hostilizá-la, que ninguém vai ridicularizá-la, porque ela já carrega um peso, ela já carrega na sua alma uma marca. Só quem carrega esse tipo de peso sabe o que é, sabe o peso que é. E essa mulher, que não pode estar onde as outras mulheres estão, porque ela é pecadora, ela então surge a caminho do poço de Jacó. Ela não sabe, e quando ela está próximo, ela visualiza Jesus. E quando ela chega próximo, ou no local do poço, é interessante que ela, por ser uma mulher pecadora, foi excluída da sociedade. Mas os samaritanos, os demais, também pecavam, mas os pecados deles não eram públicos. Era mais ou menos como aquela mulher apanhada em flagrante adultério, também na época de Jesus, quando levam a mulher e querem apedrejá-la. E aí Jesus, quando é questionado, ele escreve dizendo: ó, quem não tem pecado pode atirar a pedra. Ou seja, todos ali entenderam. Falou: opa, eu não sou tão santo assim, que eu não possa, ou que eu deva jogar uma pedra. Aqui o contexto é o seguinte: todos ali em Samaria são pecadores. Samaria, Judeia. Só que aquela mulher, o pecado dela tem uma marca visível para os homens. E lá chega ela no poço, não entendendo nada, talvez ressabiada, talvez esperando mais um galanteio indiscreto, indecoroso, de algum homem sem educação, criminoso, que pudesse fazer algum gesto de grosseria com ela. Mas ela já está acostumada, né? Ela já está hostilizada tanto na vida, ela já aprendeu a apanhar da língua dos outros na vida, porque ela escolheu essa vida. Agora, por que ela escolheu, a gente não sabe. Que tem gente que está nessa vida não por escolha. Às vezes o inimigo é astuto, às vezes aconteceu diversas situações, e ninguém sabe por que ela está nessa vida, mas ela vive essa vida. Mas parece que a conversa dela com Jesus, ela põe para fora que ela não é feliz com a vida que ela leva. E aí, quando ela chega próximo de Jesus, Jesus fala com ela. Jesus, um judeu, falar com uma mulher é quebra de protocolo em público. Jesus, ele pede água para uma mulher. Então, um homem judeu, na cultura, não ficava falando com mulheres na rua, em público. E é interessante que, quando ela chega,
ela traz o cântaro, ela tem a corda, e Jesus tem sede. E Jesus fala para ela: você pode me dar um pouco d'água? E aí, como ela já está acostumada com alguns pesos que ela carrega na vida, ela diz para Jesus: você está pedindo água para mim? Quando Jesus pede água para ela, interessante, porque Jesus está quebrando ali primeiro um costume social, que é de homem falar com mulher em público. Jesus também, quando fala com ela, Jesus quebra uma animosidade, uma rixa que existia entre judeus e samaritanos. Porque o negócio de Jesus é salvar a todos que quiserem ser salvos. O negócio de Jesus é pregar as boas novas do reino. O negócio de Jesus não é olhar para alguém que está caído, perdido e passar por cima. Você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus insistindo para alguém o receber. Nunca, nunca. Você não vai encontrar Jesus obrigando, forçando o inteligente, o menos inteligente, o intelectual, o não intelectual, o fariseu, o não fariseu. Você nunca vai encontrar Jesus obrigando alguém a recebê-lo. Mas todo aquele que de bom grado deixa ele entrar, recebe salvação na sua vida, recebe mudança na sua história e tem o seu nome escrito no livro da vida. Quando Jesus está ali, ele está quebrando um costume social. Primeiro, ele está falando com uma mulher em público, mas não é uma mulher judia, é uma mulher samaritana. E é interessante que Jesus também está quebrando um estigma, uma animosidade que tinha entre as pessoas. Ele cancela essa picuinha. Ele não pergunta para ela qual é o seu RG, se é de onde, se nasceu onde. Ele só fala para ela: você pode me dar um copo d'água? E ela fica meio que desconcertada com aquilo, porque isso não era normal. É muito mais sério o que Jesus está fazendo, porque um rabi, um mestre, ele era considerado uma pessoa acima de conhecimento, de uma espiritualidade, de uma religiosidade maior. E Jesus é mestre, ele é chamado de rabi. E agora Jesus, que é mestre, ele é o Filho de Deus, ele é o líder, ele é o sumo pastor. Ele vai conversar com uma mulher que não tem boa reputação, que é de Samaria, e que, além de tudo, ela não tem respeito por ninguém na sua terra. Jesus está quebrando um protocolo extraordinário ali. E o texto diz que quando ela chega perto do meio-dia, ou já meio-dia alguma coisa, tem um porquê dela ir naquele horário. É porque ela tem vergonha da vida que ela leva. Ela tem vergonha pública. Ela vive no pecado, não é feliz com o pecado que vive, e ela tem vergonha da vida que ela carrega. Ela carrega um peso de ser pecadora, de ser uma adúltera. Então ela vai para o poço sozinha, para ninguém hostilizá-la, ofendê-la, porque ela carrega em si aquela vergonha de que ela vai ser apontada e falar: aquela ali, aquela umazinha. E o texto vai dizer que a fama dela não era nada boa mesmo, porque quando Jesus fala com ela, fala: você já teve 5, e os 5 que você teve não era seu. Ela está com o 6º agora. Então não era tão fácil também para as pessoas olharem para ela, porque de fato, talvez alguns casamentos, algumas relações tiveram sido abaladas, destruídas por causa daquela mulher. Mas a culpa não é só dela, a culpa também é de quem se envolve com ela. Mas a gente sempre escolhe em quem a gente quer colocar a culpa, não é? E aqui o texto diz que ela carrega esse peso de adúltera, e ela não é benquista pelos seus, e por isso ela se isola das mulheres. Por isso que ela vai sozinha. E ao chegar naquele local, Jesus, quando pede para ela água, ela fala: mas vamos parafrasear para a linguagem de hoje, você está doido? Presta atenção na vida.
Eu sou samaritana. Seu povo não fala com o meu povo. Eu sou uma mulher, e além de ser mulher, eu ainda sou uma pessoa de Samaria, e vocês se acham melhores. Como é que você me pede água? Você não tem nem corda, não tem um jarro. E a conversa vai andando, e Jesus fala: olha, se você soubesse quem é que te pede água, há um presente de Deus para você, dado para você. E ela está vivendo uma vida tão amarga, tão difícil, que ela não consegue entender que Jesus está lhe oferecendo uma oportunidade de mudança de vida, de uma virada extraordinária na vida. E ela continua nesse diálogo, e Jesus vai dizendo para ela: olha, se você entendesse quem vos fala, eu te daria uma água que, quando ela entrasse dentro de você, ela ia produzir um efeito tão grande que uma fonte brotaria dentro do teu ser, de maneira que você nunca mais sentiria sede. Agora, parece desapercebida essa frase, mas não é. Por que que essa mulher vai buscar água? A primeira necessidade de água é para a vida. Sem água a gente morre. Quando Jesus fala: se você soubesse quem fala com você, a água que eu posso dar vai gerar no teu ventre uma fonte. Essa fonte não vai secar. Ela entende no raciocínio humano, e ela pensa: eu estou vindo aqui sempre perto do meio-dia, não posso andar nos horários das outras pessoas, eu sou hostilizada, eu tenho uma marca. Ela fala: me dá dessa água. Porque na cabeça dela, esta água que está sendo oferecida vai trazer para ela uma compensação. Ela não vai mais ter que andar pelas ruas, onde todo mundo vai lhe mostrar o dedo, vai lhe condenar, vai lhe apontar. Por isso ela fala: me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir tirar água aqui. A declaração dessa mulher, ela diz: eu não vou mais passar pelo que eu passo até hoje, quando eu venho buscar água. E Jesus não está falando com ela de água, nossa necessidade como é essa física aqui, a terrena. Ele está falando da água viva, que é Ele, que pode mudar a sua história. Mas ela está tão amarga, tão pesada, ela está tão sofrida pela vida que ela leva, e não interessa se ela foi porque quis, se jogaram, se aconteceu. Mas o texto diz que quando Jesus fala com ela, ela fala: olha bem, como é que você está falando comigo? Eu sou uma mulher e samaritana. E Jesus insiste e fala, e ela entendendo que Jesus tinha uma água diferente, na cabeça dela fala: vai ter uma água que esse homem vai dar, e essa água vai tirar de mim, milagrosamente, a minha necessidade de vir buscar água, e não vou ter mais sede, porque uma fonte vai brotar dentro de mim, e eu vou me satisfazer, porque essa fonte, ele está dizendo que nunca mais vai secar. E aí Jesus, que tenta levar uma conversa com ela para um nível espiritual, ela não caiu a ficha dela ainda, ela caminha ainda numa linguagem terrena. É interessante que nas palavras que ela fala com Jesus, quando Jesus fala de água, ela põe para fora um peso que ela carrega da vida. Ela fala: eu preciso dessa água. Quando ela diz: aí eu não vou precisar mais vir tirar água aqui, eu não vou precisar mais ouvir tanta bobagem que eu ouço, eu não vou precisar mais chorar por tanta coisa que eu choro, por tantas humilhações. Eu vou ficar no meu canto e eu não tenho mais que passar por isso. E quando essa frase vem, antecede essa declaração dela um peso. E esse peso, que quando nas palavras dela com Jesus, ela diz: eu sou samaritana, eu sou rejeitada, eu sou mulher, não tem expressão. E aí ela diz: eu sou desprezada. Ela não fala declaradamente,
Mas agora ela vai ter que dizer, de um jeito que ela não esperava. Ela era odiada, ela era desprezada pelas mulheres da cidade. E quem sabe, talvez até pelas outras cidades da região de Samaria, ao lado de Sicar. Porque fofoqueiro não nasce, né? Fofoqueiro brota, não é? Sempre o filho dos outros, a filha dos outros, o marido dos outros, a esposa dos outros é que não prestam. Quando acontece na casa da gente, a gente gosta de passar um zíper na boca e até esconde para ninguém saber. Mas quando é com os outros, a gente gosta de meter a língua, a gente gosta de falar. A gente tem solução para tudo, mas quando é na casa da gente, quando é na casa da gente, meu irmão, a gente quer misericórdia, a gente quer oração. Mas quando é com os outros, a gente não tem misericórdia, faz piada, zomba, ridiculariza. Mas um dia, lamentavelmente, isso pode acontecer na nossa casa. Essa mulher traz esse peso. E quando Jesus fala para ela, me dá um pouco da água, ela diz, vocês me rejeitam, rejeitam meu povo, e você vem pedir água. E tem mais uma coisa, o meu jarro é de Samaria, nós somos um povo impuro, como é que você quer tomar água de um instrumento de gente impura? E Jesus não está nem aí para o jarro, Jesus não está nem aí pelo fato dela ser de Samaria. Jesus não está nem um pouco preocupado da cultura dizer que um homem não poderia falar com uma mulher. E Jesus, que sabe quem ela é, também não está preocupado do pecado que ela vive. Mas ele tem um desejo de salvar aquela mulher. E ele recebe dela, meio que assim, olha bem para quem você está pedindo água, homem. Você está pedindo água para a pior das pessoas que você poderia pedir água nessa terra. Essa mulher não tem mais credibilidade nela mesma. A autoestima dela está, eu não vou dizer nem lá embaixo, já acabou. Ela não tem mais autoestima. Ela se considera a escória. Ela prefere ir meio-dia, cansada do sol, para não ter que ouvir, conviver e certas coisas. Quando Jesus vai falar com ela que ele tem água, ela fala, então me dá essa água, porque aí eu não tenho mais que vir aqui. É bem provável que mesmo ela indo meio-dia, de vez em quando ela passava por alguém que falava, já vai tomar marido de alguém, é? Já vai desviar mais alguém? Quem sabe o que ela ouvia? Quando ela fala isso, na declaração dela fica claro o peso que essa mulher carrega na sua alma. E eu não sei se você conseguiu perceber, mas eu observei que nesse texto não tem só uma pessoa cansada. Tem duas pessoas cansadas. Um é santo e o outro é pecador. Os dois são homens, no contexto de humanos. Jesus, humano ali, e aquela mulher. Jesus está cansado da trajetória das missões, não cansado de fazer, cansado fisicamente. E esta mulher está cansada da vida que ela leva. Por isso é que ela já fala como se esperasse uma cantada de mau gosto, uma palavra pesada. Eu estava lendo esse texto hoje, antes de ir para a reunião. Eu estava pensando como Jesus é mais do que referência para nós. Porque a gente, por muito menos, diz, eu estou cansado. Hoje eu não vou. Ah, está muito frio. Eu cansei. Eu não aguento mais. O fardo está pesado. Ou talvez algumas situações e circunstâncias da vida extraem de nós frases que nunca deveríamos de ter falado.
eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado desse estilo, dessa situação. Interessante que Jesus, ele está cansado. E na hora em que ele se senta para descansar, é interessante que várias vezes que Jesus quis descansar, quando ele foi orar, tem sempre alguém precisando dele. João Batista é morto, decapitado, ele ora por todo mundo, ele abençoa todo mundo, ele atravessa do barco, vai para o canto orar, o povo vê que ele está lá, vai atrás, Jesus não pode nem viver o seu momento. Jesus aqui, ele vai sentar-se à beira de um poço. Tem uma estratégia, mas ele está cansado. Mas mesmo estando cansado, essa é a diferença de Jesus entre ele e eu. Talvez seja a diferença de você e Jesus, ou a nossa diferença para com Jesus. Porque a gente não anda tanto quanto Jesus anda. Quer ver uma coisa? Quem aqui andou 30 quilômetros a pé para vir para o culto hoje? Não precisa nem levantar a mão. Não é? Ninguém aqui vai andar 30 quilômetros para voltar para casa a pé. Todos vão voltar de carro, de ônibus. Quem mora aqui no bairro não vai andar nem meia hora, nem 15 minutos. Mas Jesus, para pregar, para salvar, para curar, para libertar, sendo Deus, ele não vê dificuldade quando ele está cansado, mas a gente vê dificuldade. A gente tem dificuldade para culto. A gente tem dificuldade para escola bíblica dominical. A gente consegue arrumar um monte de justificativa. A gente tem dificuldade de orar, dificuldade de consagração. A gente tem dificuldade de uma palestra. A gente tem dificuldade do jejum. A gente tem dificuldade de estar junto. A gente sempre tem um motivo para dizer por que eu não vou, por que eu não fiz, etc, etc, etc. Só que eu olho para um Jesus que está com sede, que está cansado. Ele está sentado não porque ele quer, porque ele está cansado, o físico dele. Ele está cansado. E na hora que ele está cansado, mesmo cansado, mesmo podendo estar debaixo de uma árvore, mesmo podendo estar debaixo de uma sombra, ele sabe que ali é o lugar aonde nesta região tem um vilarejo que nunca ouviu ele pregar, nunca o escutou, nunca teve a chance. E ele sabe que tem uma mulher ali que ninguém dá nada por ela, mas vai ser a missionária das missionárias. Essa sim é missionária. Ela que ninguém dá crédito por ela. Esta mulher, Jesus cansado, ele senta e espera ela chegar. E mesmo cansado, eu não sei como estava a respiração de Jesus. Eu não sei se ele estava ofegante. Mas eu sei que a Bíblia diz que ele estava cansado. E quando mesmo cansado, ele abre a boca para pregar para uma pessoa. Ele abre a boca para evangelizar uma pecadora. Ele quebra protocolos, ele quebra ritos, ele quebra paradigmas. Mas ele está cansado. Se fosse nós, ou eu, agora não, irmão. Isso é hora de me chamar para orar. Isso é hora de me chamar para ir pregar. Eu já preguei terça, preguei quinta, preguei domingo. Gente, eu estou cansado. Eu não consigo ver Jesus falando: hoje eu não vou orar por ninguém, hoje eu não vou expulsar nenhum demônio. A hora eu por esse texto e eu vejo um Jesus que pega a circunstância e transforma a circunstância em oportunidade. Ele pega a circunstância e transforma em bênção. A gente precisa tomar muito cuidado, porque tem oportunidade que Deus nos dá, que a gente reclama, xinga, acha ruim. Pode ser uma circunstância que vai virar toda a história da nossa vida. Pode ser uma dessas oportunidades que nós vamos pregar para alguém e vamos salvar uma família inteira. Pode ser uma dessas oportunidades que nós vamos pregar e vamos ganhar uma cidade inteira para Jesus. Pode ser numa dessas oportunidades. Cansado, sim. Eu conheço a história de um pastor que ele passou mal. Ele começou a se sentir muito mal na casa dele e tiveram que levar ele para o hospital.
E ele sentia como se ele tivesse ido morrer, uma dor terrível, terrível, terrível. E não tiveram jeito, tiveram que levar ele às pressas. Ele pregava, era um bom pastor. Foi levado para o hospital e os médicos disseram: a gente já fez tantos exames, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não entende, não tem remédio que tire a dor, a gente não consegue diagnosticar. E ele estava lá. Quando de repente, no dia seguinte, entra uma pessoa que é colocada do lado, na cama, numa enfermaria. O pastor vai estar ainda em observação, ele não vai receber alta naquele dia. E a pessoa que entra ali naquele quarto, colocado ali, do outro lado, na cama, no mesmo quarto que ele está, chega à noite, e quando o hospital está aparentemente em silêncio, o companheiro de quarto que chegou naquela tarde, à noite, começa a gritar: desesperado, eu não aguento. E o pastor acorda. Ele diz, deitado: o que está acontecendo? Ele diz: eles querem me matar, eles vão me matar, eu vou morrer. E o pastor diz: quem? Eles estão aqui, eles estão dizendo que eu vou morrer. E o pastor que estava ali deitado, ele disse: em nome de Jesus, eu repreendo espírito de morte, eu repreendo obra das trevas, e eu declaro: saiam e deixem esse moço livre, e que ele receba Jesus como Salvador. E as enfermeiras que não conseguiam mais segurar o homem, o pastor deitado ali hospitalizado, ele termina a oração, aquele homem se acalma, as enfermeiras não entendem, o homem volta ao normal, e tudo passa a ser diferente. No dia seguinte, os médicos chegam para o pastor e dizem: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas nós vamos ter que lhe dar alta, porque os últimos resultados, os seus exames de sangue deu tudo normal. Eu não sei porque o senhor veio para cá, eu não sei quem lhe internou. Ele disse: mas eu sei porque eu vim, porque esta noite eu preguei o evangelho para um homem que o diabo ia levar, mas eu preguei para ele, ele aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Querido, as circunstâncias da vida talvez possam ser circunstâncias que nos tragam cansaço, talvez seja dentro de um hospital, talvez seja num emprego que você trabalha varrendo um chão, talvez seja a função que alguém nem valoriza muito, mas é a chance que Deus está lhe dando para você ser um propagador das boas novas do reino. Olha, querido, esse Jesus aqui que nós estamos pregando hoje, ele está cansado fisicamente, mas ele não deixa a oportunidade passar. Quantos de nós que conversamos sobre tantas coisas com os nossos amigos, conversamos com tantas pessoas no ônibus, no Uber, no comércio, mas nunca falamos do amor de Deus para essas pessoas, nunca pregamos para elas. Talvez alguns de nós aqui nem saibam o que é ter um folheto evangelístico no bolso. Talvez seja hoje o dia de a gente mudar essa história, de passar até alguns folhetos evangelísticos e dizer: olha, recebe, posso orar por você? Qual é o seu nome? Quer que eu ore por você? Você pode até não orar ali por ela, mas a pessoa falou: quero orar pela tua casa, pela tua família. Jesus pode mudar a tua história. O texto nos diz que aquela circunstância que Deus gerou mudou a vida de toda uma região. Quem diria que o cansaço de Jesus, que a sede de Jesus fosse servir para salvar uma mulher das mãos do diabo? E o texto caminha. De um lado, Jesus cansado da caminhada. De outro lado, a mulher cansada do pecado que ela vivia. É o encontro de dois cansados na cidade de Sicar. Só que um está cansado fisicamente e a outra está cansada da alma. Está ferida, está batida. Os caminhos de Deus têm os seus propósitos, irmãos. Às vezes a gente quer fazer da tragédia um quadro e colocar lá na parede da nossa sala, um quadro, para todas as vezes que a gente passar, ficar olhando para aquele quadro de tragédia e ficar dizendo: coitado de mim, né? Coitado de mim, ah meu Deus, ah meu Deus. Quem sabe essa circunstância não é a circunstância que Deus está gerando ou gerou na nossa vida, para que a gente possa pregar o evangelho para alguém que está sentindo as mesmas dores que nós sentimos. A diferença é que essas pessoas não têm Jesus, você tem Jesus.
Você tem Jesus. Tem dores que eu passei na vida e tem dores que eu passo, que quando alguém me conta, eu entendo o que ele está passando. O preconceito, o rótulo, eu entendo. Porque quem já passou por algumas dores entende a dor dos outros. Tem circunstância que a gente acha que é o fim da nossa vida. Nunca é o fim. Nunca é o fim, só acontece quando o último segundo acaba. O último segundo não acabou. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo sentou-se na beira daquele poço, cansado, para uma mulher que vai chegar cansada. Ele está cansado do físico, ela está cansada do espiritual. As circunstâncias que Deus às vezes nos permite viver, a gente prefere abrir a boca para pegar as circunstâncias e se auto-amaldiçoar, ter atos e palavras de autocomiseração, quando na verdade às vezes Deus está nos permitindo para que a gente pregue para alguém que está do nosso lado, para que a gente pregue para alguém que também vai fazer o mesmo exame que a gente, para que a gente pregue para alguém que perdeu alguém da sua família, para que a gente pregue para alguém talvez que foi traído, que foi traída, alguém que foi abandonado, alguém que foi decepcionado. Você precisa entender uma coisa: você tem dentro de você a fonte da água viva que mata a sede de quem ainda não tem. A gente que é crente precisa entender isso, irmão. A gente não pode ser egoísta ao ponto de achar que só as nossas dores importam. Não, nós temos um Deus que cuida, e Ele sabe, desde a hora que a gente for deitar hoje e na hora que nós formos levantar amanhã, Deus já colocou anjos lá na sua casa para guardar você. O Espírito dele está guardando a sua vida. Você vai levantar amanhã porque é um propósito de Deus na sua vida. Você pode não estar vivendo o que você quer viver, eu também não. Tem coisas que eu não queria passar, mas eu estou aprendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aqui eu tenho um Jesus que está cansado. Ele ainda não foi traído, ele ainda não foi chicoteado, ele ainda não levou coroa de espinho, mas vai levar. Mas ele está cansado. Mas chega diante dele alguém que pode ter a sua vida ceifada e ir para as garras do inferno. E ele fala: eu tenho uma água que pode mudar a sua história. Nós precisamos, irmãos, entender que nós não somos vítimas de nada, absolutamente nada. Porque quem tem Deus na sua vida tem o advogado dos advogados. Quem tem Deus na sua vida tem o juiz dos juízes. Quem tem Deus na sua vida tem o Senhor que te sara. Nós passamos por lutas, óbvio. Tem lutas que a gente não queria passar, que dor. Mas eu não posso ficar sentado e vendo pessoas chegarem perto de mim e dizer: eu vou me matar, não tem mais saída. Querida, não sei se você já passou por isso. Fernanda sabe muito bem o que eu vou falar. Meu telefone toca algumas vezes por algumas pessoas que dizem assim: pastor Kleber, o senhor pode falar comigo um minuto? Eu disse: pois não, querido. E eles começam a dizer algumas coisas, dizendo: eu estou cansado, eu acho que está acabando para mim, eu não tenho mais isso, não tenho mais aquilo. Eu fico escutando essas pessoas falarem. Eu tenho duas palavras para dizer para ele: querido, dá a mão. Ou eu preciso dizer para ele: a fonte continua produzindo água viva. Tem lutas que a gente passa agora, que a gente só vai entender daqui a 5 anos, 10 anos. E a nossa luta vai servir para ganhar almas para o reino de Deus. Tem lutas que a gente passa agora que é dolorido, mas Jesus morrer na cruz para Deus foi mole? Foi fácil para Jesus? E foi fácil para Deus? Não, não foi. Os discípulos que morreram todos, com exceção de João, todos ali martirizados com propósito. Jesus nos ensina nesse texto que o cansaço não serve de justificativa para a gente parar de ser crente. O seu problema, o meu problema, não é motivo para que a gente cruze os braços, desista, abandone e pule fora. Quem ama Jesus não nega Jesus para ninguém. Quem ama Jesus não é egoísta. Quem ama Jesus quer ver o seu vizinho salvo. Quem ama Jesus quer ver o seu parente que está afastado salvo. Este Jesus nos mostra aqui que Deus tem os seus caminhos e os seus propósitos. Somos nós que muitas das vezes desprezamos a chance de sermos úteis no reino de Deus. Porque Jesus, estando cansado,
Ele tem compaixão da mulher. O seu cansaço não mexeu com a sua missão, não mexeu com o seu caráter e não mexeu com a sua fé. E ainda que cansado, Jesus evangeliza, prega e tem compaixão. Ainda que cansado, Ele faz da situação uma oportunidade para salvar alguém. Ele está cansado. Você pode procurar no Novo Testamento, você vai encontrar algumas vezes ou várias vezes, e Jesus retirou-se para o outro lado para orar, e a multidão o acompanhou. Ele não pôde fazer o que ele queria. E Jesus teve, quer ver um exemplo? Jesus vai para o porão do barco, fundo do barco. Ele vai dormir porque ele está cansado. O que acontece? Vem uma tempestade. Aí vai quem? Os discípulos. Mestre, não te importa que a gente vai morrer? Jesus está cansado. As pessoas vão lá acordar Jesus. Aí Jesus tem que levantar e falar: vocês são, hein? Homens de pequena fé. Aí ele levanta e fala: mar, aquieta-te, tempestade cesse. O mar se acalma, a tempestade cessa. Jesus está dizendo: tenha fé, tenha fé. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, irmão, mas talvez você, como eu e alguns de nós, tenhamos alguns cansaços na vida. Alguns cansaços que estão gerando, talvez, algum tipo de sequidão, algum tipo de situação, algum tipo de sentimento. Ao findar esse culto, que já estamos terminando, eu quero desafiar você. Se você recebeu a palavra, presta atenção para não ser um religioso, um farisaico. Eu quero desafiar você hoje, diante da cruz, diante do altar. Você não precisa dizer o que é, eu não quero saber, nem preciso saber. Mas se você crê na palavra, se você crê que Deus está falando com a igreja dele, se você acredita que Deus pode usar você como instrumento poderoso, poderosa, eu desafio você a pegar essa circunstância hoje e lançar aos pés da cruz de uma vez por todas. Lançar aos pés da cruz. Sabe aquele choro que tem arrastado a tua vida noites, meses? Sabe aquele problema que fica te espinhando no teu coração, aquilo que fica desafiando? Sabe aquele capeta, aquele demônio que vem de vez em quando querer esbofetear e dizer: você não pode, você não é, você não é isso? Hoje eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, não é no meu nome, em nome de Jesus, hoje o Senhor trará um grande livramento para a sua vida, definitivo. O Senhor trará um bálsamo para a tua alma. Jesus nunca obrigou ninguém a tomar posição, são as pessoas que tomam posição. Naquele dia que Jesus está cansado, Felipe, me empresta o seu banquinho um pouquinho, por favor. Naquele dia que Jesus está cansado, naquele dia em que Jesus está com o seu físico, ele se senta na beira do poço. Não era numa cadeira confortável como essa, não era num banco confortável como esse, mas aquele dia talvez seja aqui uma analogia do que você e eu estamos vivendo. E você abaixa a cabeça e diz: não estou aguentando, chega, acho que é o fim, acho que acabou. Talvez você esteja sentado, olhando para o chão, e a sua vida está passando desde quando você nasceu na sua mente, desde os últimos instantes das tragédias, das decepções, das frustrações, e você está sentado na beira do poço, e o inimigo sabe muito bem como trabalhar, porque nós exteriorizamos isso para ele. Talvez você esteja sentado, o seu coração talvez esteja batendo a 500 por hora. A sua mente não te dá paz, o sono não vem, a fome foi embora, a alegria foi-se embora, você já não tem mais força, você está cansado. Mas ele chegou. E quando Jesus chega, ele vai chegando de um jeito, como aquela mulher que vê Jesus sentado. Ela não sabe que ele é o Messias, ela não sabe que ele é o Cristo. Ela apenas vê um homem sentado na beira de um poço, suor,
rosto cansado. Não é esse Jesus de Hollywood, de olhos azuis, pelinha clara, até porque não é assim naquela região. E Jesus só olha para ela, fala assim: me dá um pouco d'água. E ela põe para fora tudo aquilo que ela vem vivendo nos últimos anos. Eu vou repetir o que eu falo sempre aqui: nenhum culto é igual. Nenhum culto é igual, igreja. Se a gente entender isso, hoje pode ser a virada de chave, o milagre, a transformação, a renovação, pode ser o ressuscitar, pode ser o curar, pode ser o libertar. Eu vou dizer em alto e bom tom: nenhum culto é igual. Hoje o culto é outro culto, a palavra é outra. Jesus está sentado na beira do poço e ele fala: você me dá um pouco d'água? E ela põe para fora tudo aquilo que ela está vivendo. Quando Jesus fala para ela: você não está entendendo. Ela fala: então me dá dessa água. Me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui. Ela está dizendo: eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais. Aí Jesus viu que ela não entendeu. E é isso que eu quero fechar com você. Eu não estou aqui pregando para pessoas normais, pessoas que não têm problema. Nós temos problemas. Nós não vivemos todo dia sorrindo. Nós temos conta para pagar, temos dores, temos dificuldade, tem um monte de coisa para fazer. O que nos faz diferente de outros homens? Ele. É Ele. É Ele. É Ele que a gente acorda, a gente fala: obrigado, segura nas minhas mãos. Senhor, se o Senhor não me segurar hoje, eu não sei o que eu vou fazer. É Ele. É Ele. É Ele. Aquela mulher põe para fora. Como ela não falou aquilo que Jesus queria que ela falasse, ele falou: você precisa confessar. Ele fala assim: faz o seguinte, vai na tua casa, chama o teu marido, traz ele aqui. Jesus pegou justamente aonde ela tinha problema. A gente tem muita dificuldade de ficar olhando por que os outros vão ver se eu vir aqui à frente. Principalmente essa igreja tem dificuldade disso. A gente tem muita dificuldade de se posicionar, de se curvar diante do altar. Aquele dia Jesus falou para ela, dando-lhe uma chance como está nos dando hoje: chame o teu marido e venha para cá. Ela não mentiu. Ela parou de viver o que ela vivia. Ela disse: eu não tenho marido, Senhor. Você acha que foi fácil para ela falar isso, irmão? Você tem seu marido, você tem sua esposa, você tem sua casa, você tem seu carro, você tem sua cama. Ela não. Ela era amante. Ela era adúltera. Não é fácil para ela, que já vivia sendo hostilizada o tempo todo, dizer: eu não tenho marido. Ela acabou de conhecer Jesus. Ela ainda não sabe. Jesus falou: eu sei. Você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Ela falou: o senhor é profeta. E Jesus continuou pregando para ela. O que Jesus falou para ela, estando cansado, fez com que ela tomasse uma decisão na vida. Ela largou o jarro. Ela largou ali o motivo de buscar a água. Ela correu para o seu vilarejo, para o seu local. E ela disse: gente, agora imagine, a mulher que ninguém queria falar com ela, agora ela virou da noite para o dia, de segundos. Ela disse: está lá no poço de Jacó um homem que revelou a minha vida. E ele está dizendo que ele é o Cristo. O texto diz que os homens, as pessoas daquela região de Sicar, todos se dirigiram para onde Jesus estava. E Jesus pregou para todos eles, cansado. Os discípulos estão chegando, olharam para Jesus, falaram: mas ele é o mestre. Como é que pode estar falando com uma mulher? A gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar, com o que vão dizer. Por que não veio?
veio, quem apoiou, quem não apoiou, quem está dentro, quem não está. Faça a tua parte, meu irmão. Entra no reino de Deus do jeito que tem que você entrar. Esse Jesus prega, e diz o texto que muitos creram, e a salvação chegou em Samaria. De uma só vez, Jesus pregou para a mulher, Jesus ensinou os discípulos, Jesus pregou para os samaritanos. Eles creram por isso aí, mesmo Jesus estando cansado. Jesus nos ensina que as circunstâncias para uns é motivo de desculpa, para outros as circunstâncias são oportunidades. Quem limita não é Deus, é o homem. A gente canta que Deus é tudo, mas na hora que a luta chega na nossa vida, a gente fica dependendo de homem. Não dependa de homem, dependa de Deus. Eu vou dizer de novo, para de ficar dependendo de homem, dependa de Deus. Ore, busca o Senhor, e Ele vai te ouvir e vai te responder. Existem situações que vamos passar, que são oportunidades de Deus para nós. O cansaço para uns é desculpa, para outros é uma nova ferramenta, é uma nova oportunidade. Jesus está cansado, ele está com sede, estava com fome, e mesmo com fome, com sede, cansado, ele prega para uma mulher. Foi tão rápido, tão instantâneo o que aconteceu, que aquela mulher largou tudo ali, correu para Sicar, voltou para a região urbana e disse: tem um homem lá que revelou minha vida. Ela não está mais preocupada se alguém ia xingar ela de adulto: você está louco, sua doida, sua xarope, sua 13, não. Ela disse: tem um homem lá. Quando ela abre a boca e fala: é verdade, eu não tenho marido. Ela colocou para fora aquilo que lhe aprisionava. O cansado encontra com a cansada, só que um está cansado no físico e o outro está cansado no espírito. Jesus hoje quer te renovar no físico e quer te renovar no espírito. É só questão da gente se posicionar. Aquela mulher tomou a posição. Eu estava pensando, que tema para essa mensagem? O encontro dos cansados em Sicar. A gente reclama, né? Se Jesus reclamasse como a gente reclama da vida, hein, irmão? Onde a gente estaria hoje? Estou cansado, estou cansada. Para quê você está cansada? Para que você está cansado? Ah, meus dias já chegaram. Não chegou. Para de falar que já chegou. Para de invocar a morte, vai. Ah, porque... Para de invocar. Viver é um presente de Deus. Você está andando, está respirando, está comendo, está bebendo, está enxergando, está falando. É um presente de Deus para a sua vida. Jesus estava cansado, e mesmo cansado, ele prega para um, que ela faz o convite para a cidade, e cansado ele ganha ela, ganha a cidade. E tempos depois, a lição de Jesus faz com que os discípulos voltem em Samaria e preguem para outros, e vários samaritanos foram salvos. Mesmo cansado, irmão, continue. Continue. Você entendeu? Mesmo cansado, continue. Pastor, eu estou cansada. Então continue, siga o seu Jesus. Você pode estar sentado num banco para fazer exame de sangue no hospital. Vai chegar alguém do seu lado ali, talvez pior do que você. Jesus cavou uma conversinha com ela. Você me dá um pouco d'água? Quando ela respondeu, falou: agora é comigo. Abra a tua boca, e o Senhor vai encher a tua boca de palavras que vão salvar as pessoas. Vamos adorar o Senhor esta noite. Fique em pé em nome de Jesus.